Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui, uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Bom dia, agradeço mais uma vez o convite. Estive já com a galera aqui, esse povo incrivelmente inteligente, assombrosamente disposto a trazer essas maravilhas. Fiz uma adaptação no termo ali do assombrosamente. Já no congresso em São Paulo, estive apresentando lá a minha estreia, e quando as pessoas me perguntam quase sempre o que é a bendita da engenharia biotecnológica, porque o nome impressiona, né? Aí eu falo assim, eu sou engenheiro biotecnológico. Nossa, mal sabem eles. É um curso que a gente entra perguntando assim, o que a gente faz? Aí quando a gente sai, depois de 5 anos, a gente pergunta, e agora, o que a gente faz? Mais ou menos isso. Mas ele é uma mistura entre biologia e matemática. E na outra vez, lá em São Paulo, eu apresentei uma palestra um pouco mais biológica. Agora eu vou para o outro lado, vou um pouco mais para o lado da matemática. Porque realmente eu sou muito admiro muito a matemática, sou um entusiasta da matemática. E já mostrando aqui nossa primeira imagem, a gente pode ver exemplos diversos de matemática em todo lugar da natureza. Nem precisa ser muito especialista para você ver matemática, nem precisa querer enxergar, você já consegue ver. Qualquer artista, qualquer observador, qualquer curioso, ou até o mais metódico dos cientistas, você vai observar a matemática fácil na natureza. A geometria talvez seja um bom começo. A gente observa lá as formas hexagonais, os alvéolos das colmeias, e muitas outras coisas mais especializadas, nós podemos encontrar matemática repetida em padrões. E isso é muito interessante, quando a gente começa a analisar em detalhes tudo aquilo que a gente observa. Os fenômenos físicos, químicos, biológicos, de qualquer maneira, nós vamos encontrar matemática. Parece que são coincidências.
E essa palavra, quando a gente fala, já quase que dá para enxergar as aspas ao redor, né? Realmente, coincidências que não se explicam tão fácil. E esses padrões eles se repetem. Isso me leva para a característica que eu mais admiro na matemática, que é a previsibilidade. A gente consegue prever o futuro na matemática. Isso é muito interessante de ver. A gente fala lá da expansão do universo. Antes de ser observado pelo Hubble, ele foi previsto por fórmula matemática. Alguém falou assim, o universo está se expandindo, mas como? Não consigo ver, nem tem tecnologia para isso. A matemática está mostrando. Hoje a gente consegue saber quando vai acontecer o próximo eclipse. A gente consegue prever exatamente em qual região do globo vai ter a área de umbra, penumbra, quanto tempo, segundos, milésimos segundos vai durar, porque está tudo descrito ali matematicamente. E a gente consegue encontrar isso em coisas muito diversas. Eu posso observar desde o floco de neve, e aqui é interessante a gente notar que eu tenho do lado esquerdo fenômenos físicos, do lado direito biológicos, mas eles têm o mesmo tipo de padrão. Ele se repete em algo que é produzido por um ser vivo, mas também se repete em algo que acontece sem interferência de um ser vivo, por simplesmente fenômenos físicos, atração moleculares e diversos processos que com certeza outros vão conseguir explicar muito melhor do que eu. Nós conseguimos encontrar padrões até mesmo na arte, quando a arte imita a vida. E aí a gente pode partir para vários tipos de arte. Vou mencionar bastante coisa de arte, a relação de matemática e arte. Eu não considero que seja possível dissociar as duas coisas. Escultura, pintura, música, até no cinema, você vai encontrar muita matemática ali no meio da coisa. Você vai encontrar esses padrões sendo repetidos. E se você conhece matemática, você consegue repetir esses padrões de maneira bastante fácil. Há artistas que eles utilizam apenas a matemática. Não são capazes, talvez, ou talvez tenham a mesma habilidade artística que eu, se for desenhar uma pessoa, vai ser aquele palitinho, mas vai utilizar a matemática para conseguir fazer coisas incríveis. Eu me surpreendi, por exemplo, no meu primeiro semestre de graduação, que eu tive uma matéria chamada desenho técnico. Eu acabei de mencionar, eu só desenho palitinho. Aquele desenho clássico da casinha com a chaminé é o máximo que eu consigo. Uma arvorezinha assim é o máximo de curva que eu consigo desenhar. Até brinco com os meus alunos quando eles falam que professor, tem que copiar o que está no quadro. Aí eu conto algumas piadas, eu falo que vou sortear a lousa no final da aula, enfim, vou contando algumas outras piadas, mas eu falo assim, sim, tem que copiar tudo que está no quadro. Aí eu desenho a árvore. Se eu desenhar uma arvorezinha aqui no quadro, você tem que colocar, eu vou olhar no caderno. E alguns realmente colocam uma arvorezinha lá no caderno. Isso é muito legal. Mas quando eu fiz a minha primeira matéria de desenho, a primeira e única, na verdade, eu me surpreendi que eu consegui desenhar estruturas tridimensionais, sólidos geométricos tridimensionais. Tem um tipo de papel que eu até me esqueci o nome agora, ele já vem com alguns riscos para facilitar esse desenho. Aí com o esquadro, como? Timbrado, não tem um outro nome, eu não me lembro agora. Milimetrado, eu acho que é esse. E que facilita, ele já vem com os desenhos para você só traçar por cima e aparece o desenho tridimensional perfeito. E eu desenhava, falei, gente, como é que eu fiz isso? Que bonito que é, esquadro, compasso e tudo mais. Não me lembro mais como faz isso. Mas é uma mostra de que você não precisa nem ter dotes artísticos para fazer uma obra-prima com matemática. Isso é muito legal de a gente observar. Inclusive em obras como essa que vocês já podem verificar aqui. Eu vou voltar a falar do homem vitruviano mais para frente. E aí a gente vai para aquela que talvez seja a maior das proporções, o principal desses padrões, aquele que mais se repete, que mais se fala. Você já sabe, porque você já viu o título da minha palestra, mas é a proporção áurea. Essa aqui que eu coloquei é a primeira menção registrada sobre a proporção áurea. Não era chamada de proporção áurea, ela já passou por vários nomes, já foi chamada de proporção divina, já foi chamada de número de ouro, regra de ouro, proporção áurea talvez seja o nome mais comum hoje em dia. E a primeira menção que nós temos é com Euclides, considerado o pai da geometria, né? Ele, no seu livro lá, Os Elementos, ele escreveu um segmento de reta, se diz dividido em média e extrema razão, e esse é o termo que ele utilizou para essa proporção, se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão entre o maior e o segmento todo. Nossa, muita matemática. Para quem não tem muita afinidade com os termos técnicos matemáticos, talvez aqui já começou a dar um nó. Mas ele diz o seguinte, se eu dividir um segmento de reta em dois,
ele vai ter essa proporção se o maior, o todo dividido pelo maior, tiver o mesmo valor do maior dividido pelo menor. Eu posso dividir em vários pontos, mas só um deles vai me dar essa proporção áurea. E por que ela é tão importante? Porque eu enxergo ela em todo lugar. Essa proporção áurea está presente em muitos lugares. Quando a gente fala que repetem essas coincidências, esses padrões, desde o floco de neve até a estrutura da asa de uma libélula, a gente observa quase como se fosse uma assinatura. E aí eu sei que agora você já está entendendo onde que eu quero chegar. Quando nós encontramos um nível de informação tão grande, tão específica, ao mesmo tempo em meios tão variados, aparentemente desconexos entre si, eles só podem indicar que tudo isso teve um planejamento. Uma coisa é você ter informação, e aqui já foi repetido outras vezes esse mesmo argumento. Outra coisa é você ter uma informação tão específica e em lugares tão diversos e desconexos. A resposta melhor é que realmente não estão desconexos. Eles tiveram um mesmo designer. Isso a gente vai conseguir observar em alguns exemplos daqui para frente. Então a gente olha outras pessoas. Eu gosto sempre de mencionar como surgiram alguns pensamentos, porque a gente tem mania de achar que nós hoje sabemos tudo, que a humanidade hoje é mais inteligente do que a humanidade do passado. E aí a gente se depara, às vezes, com coisas incríveis do passado, como Stonehenge, pirâmides. Qual que é a resposta? Não, lá eles eram primitivos, eles não pensavam isso tudo, não eram tão evoluídos. É extraterrestre. É um alienígena. E aí vem toda aquela conversa que nós já vimos brilhantemente sendo explanadas aqui nas outras palestras. Mas eu considero esses três seres fantásticos em questão de matemática. Porque aquilo que a gente aplica hoje, eles estavam desenvolvendo lá atrás. Vou citar agora o pensador filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, em outras palavras, não me lembro as palavras exatas dele, mas hoje nós nos achamos muito inteligentes, mas a gente só tem que replicar algo que foi pensado lá atrás. Os outros matemáticos, outros pesquisadores, cientistas lá atrás, eles tiveram toda a inteligência, o trabalho, a dedicação de desenvolver algo que a gente só precisa aplicar. E a gente tem dificuldade, a gente se acha mais inteligente. Esses aqui são aqueles que estavam desenvolvendo aquilo que hoje a gente usa tão rapidamente, tão rotineiramente. Fídias, por exemplo, talvez você não esteja tão familiarizado com o nome, mas você vai conhecer uma das obras dele. Ele supervisionou a equipe que construiu o Partenon. E o número da regra de ouro, que é o número φ, representado pela letra grega φ, recebeu essa designação em homenagem ao Fídias. É a primeira sílaba ali do nome dele. 430 anos antes de Cristo. E a gente se acha muito inteligente hoje. Mas lá atrás ele estava desenvolvendo esse conceito. Platão ele menciona a proporção de ouro, falando dessa espiral, uma espiral perfeita, e ele usa as palavras espiral perfeita, extremamente agradável. Outro matemático muito pouco mencionado no Ocidente, mas ele é responsável, de acordo com muitos autores, a gente não tem tantos registros, mas de acordo com muitos autores, ele é responsável pela popularização no Ocidente dos algarismos indo-arábicos, que você e eu utilizamos aí, do 1 ao 9 mais o 0. A pronúncia varia, talvez eu acerte, talvez não, mas algo como algarisme, ou algo parecido com isso, é desse nome que vem as palavras algorismo e algoritmo. Eu misturei os dois. Algumas habilidades muito incríveis que ninguém entende como acontece, mas enfim. Algarismo e algoritmo seriam palavras que vieram do nome dele, de tão importante que ele foi. Foi realmente um matemático brilhante. Trouxe para o Ocidente aquilo que era matemática indo-arábica. E ele também menciona essa proporção áurea como solução para diversos problemas que eles tinham, diversas necessidades matemáticas que eles possuíam no dia a dia. Então aí está, de maneira simplificada, ele representa uma dízima, ele não vai ter fim, é um número eterno, vamos dizer assim, mas a gente pode aproximar para 3 casas, depois da vírgula, 1,618. 0, 3 e muito mais. Eu posso complicar um pouquinho mais. Ele pode ser representado como uma equação. Essa, na verdade, é uma solução para esta outra. Nós temos uma das raízes de uma função de segundo grau, que ela vai ser esse número de ouro. Eu posso complicar um pouquinho mais, mas acho que vamos parar por aqui. Não vamos complicar muito não, vamos deixar um pouco mais simples.
A matemática tem o poder de complicar a nossa vida ou de facilitar a nossa vida, dependendo de como a gente apresenta. E uma das coisas mais bonitas também da matemática é que eu posso representar a mesma coisa de diversas formas diferentes. Você quer uma função logarítmica? Você quer uma função de segundo grau? Ou simplesmente quer um número mais aproximado? Você consegue encontrar tudo isso. Essa é a nossa proporção de ouro. Quando você pega aquele segmento de reta, o todo dividido pela maior parte tem que ser igual à divisão da maior parte pela menor. Eu vou ter isso desenhado aqui nesse slide. Então fica mais fácil da gente entender aquilo que o Euclides falava lá atrás. Quando eu faço uma divisão de toda a extensão desse segmento de reta pelo segmento maior, no caso dividindo nesse ponto, eu vou ter o valor aproximado de 1,618, o número φ. E se eu pego esse segmento maior e divido pelo segmento menor, eu vou ter o mesmo número φ. Por isso que a gente fala que ele é uma razão, ou uma relação. Sempre que a gente ouve falar razão, relação, a gente fala de uma divisão. Eu divido uma coisa pela outra. Eu vou ter a razão áurea, a proporção áurea. Eu vou ter esse número representado. Quando eu utilizo essa proporção para montar um retângulo, eu tenho uma figura aproximadamente como essa. E até mesmo em testes psicológicos, dispuseram diversos retângulos com diversas proporções diferentes, uns mais estreitos, mais compridos, mais largos, uns mais próximos do quadrado, mais distantes. E aí perguntaram mais ou menos assim para os participantes: qual deles é mais agradável? Qual deles te parece mais harmônico? Qual é mais bonito? E, claro, estatisticamente, você tem uma variação entre todos os participantes, mas aquele que foi mais exaltado como o harmônico, bonito, segue as proporções da regra de ouro. Então a gente está falando de uma proporção que ela, além de se repetir, extenuantemente, assombrosamente, por toda a natureza, é aquela que nos traz mais conforto ao olhar, nos traz mais beleza. Há alguns críticos que vão dizer assim, não, isso dali, essa regra de ouro lá é bobagem, porque é incrível como a gente encontra uma evidência tão forte, mas como ela aponta para o design, foge da narrativa que se deseja construir por aí, alguém sempre tem que querer criticar e tentar desfazer de alguma forma, né? E aí eles fazem assim, não, lá os egípcios, os gregos, esse povo aí, eles não sabiam o que era a proporção de ouro. Isso aí foi formulado muito depois, séculos depois, eles não sabiam o que era, não tem como eles terem utilizado isso. Talvez eles não tenham utilizado a fórmula, talvez eles não sabiam o que era aquele logaritmo que eu coloquei ali atrás. Mas você observa na natureza aquele padrão de beleza, e eles falam assim, isso aqui está mais bonito. Eu imagino talvez um escultor tentando construir uma obra e ele desenha um retângulo um pouco mais comprido e fala, não está legal, está faltando alguma coisa. Depois ele fala, não, vou tentar um quadrado, forma perfeita, 4 ângulos retos e tal, 4 lados da mesma medida, mas não, parece que falta alguma coisa, deixa eu tentar essa outra forma. Nossa, essa agora ficou muito bonita, ficou muito perfeita. Você vai fazer a divisão de um lado pelo outro, adivinha que número você vai ter? A proporção de ouro, número φ. Essa é a proporção mais bonita. Eu não preciso entender da fórmula matemática para conseguir reproduzir a beleza que ela representa. Mas quando eu faço isso, eu observo quase como uma estrutura básica essa proporção. Se eu fizer essa divisão, então, do lado maior pelo lado menor, aproximadamente número φ. Quando eu faço essa divisão, eu tenho um lado maior e um outro lado menor aqui, também vai ter o número φ. E eu consigo construir isso no retângulo. A gente consegue observar isso facilmente em vários exemplos do nosso dia a dia. Em outro momento, ou se você tiver já uma régua, alguma coisa por aí, faça a divisão do lado maior pelo menor do seu cartão de crédito. Ah, mas o número não vai ser exatamente igual. Tem muitos outros críticos que vão falar isso. Não, deu 1,7. Está bem próximo bastante para mim. É uma proporção muito mais agradável do que se eu fizesse um cartãozinho compridinho. Você encontra isso em aparelhos eletrônicos diversos. Você encontra isso em construções arquitetônicas. Olha só que legal. E a proporção áurea ela foi muito utilizada do Renascimento para cá. Diversas construções, diversas obras, o pessoal ficava abismado. Eu tenho o sonho de poder ver isso pessoalmente. Ainda não consegui conhecer a Europa, mas eu desejo ir lá só para tirar as minhas próprias fotos para poder utilizar. Olha aqui que bonito que é.
Só pelas imagens que a gente vê, eu já fico extremamente admirado. E você consegue observar diversas vezes esse retângulo áureo sendo manifesto em diversas obras, diversas construções. Todos eles, se eu pegar a altura aqui da Catedral de Notre Dame pela dimensão da sua lateral, essa na fachada aqui, vai ser um número muito aproximado. Se não for exatamente 6,1803, vai ser algo ali muito parecido. Este daqui é um altar, uma representação do altar de Zeus em Pérgamo. Hoje ele está em ruínas, mas essa representação também apresenta vários retângulos que vão ter as dimensões aproximadas do retângulo áureo. E isso por gente que não sabia a forma logarítmica da coisa. Mas o conceito de beleza, quando eles colocavam isso na prática, falavam, nossa, isso aqui está mais bonito do que de outra forma. Proporção áurea. Posso ver isso em outras figuras geométricas. O triângulo, por exemplo. Se eu tiver um triângulo isósceles, aquele que possui dois lados iguais, dois ângulos iguais, e os ângulos da base são 72 graus, esse triângulo é o que a gente chama de triângulo áureo. Quando eu faço uma divisão, vendo a proporção do lado maior pela base, o número que é o número φ. Se eu fizer esse triângulo uma divisão, pegar um desses ângulos da base e dividir pela metade, 36 graus, esse triângulo que se forma é outro triângulo áureo. A proporção do lado pela base, novamente, é o número φ. E eu posso fazer essa divisão quantas vezes eu quiser. Eu vou ter ali um triângulo áureo dentro do outro. Onde nós observamos, por exemplo, pirâmides. Aquela que os alienígenas construíram. Você faz a divisão da lateral dele pela base. Adivinha? 1,61 aproximado. Ah, isso aqui, ó, tá vendo? Não é. Viu? Não dá certo. Não é 61803. Mas está aproximado bastante para parecer aquilo. Se fosse, talvez, alguns metrozinhos a mais ou a menos aqui ou para cá e desse exatamente 6,1803, talvez ficasse mais bonito ainda. Mas como não foram os alienígenas, foram os seres humanos, não são tão perfeitos assim, né? Você encontra o triângulo áureo inscrito em outros polígonos. Por exemplo, o pentágono regular. O pentágono regular é aquele que todos os ângulos são iguais, né? Todos os lados são iguais. Você consegue traçar o pentagrama aqui dentro. Não vamos falar de cultos a demônios, tá? Fiquem tranquilos. Alguém vai olhar assim, já viram as mensagens subliminares, né? Olha, lá dentro tem um pentagrama invertido, é o bode, não sei o que mais. Não, fique tranquilo, é só matemática. Para alguns eu sei que a matemática parece coisa do demônio, mas não é. Ela é a coisa mais linda do mundo. Dentro desse pentagrama, olha só que a gente encontra outro pentágono regular. Dentro desse pentágono regular, eu posso fazer outro pentagrama, vai formar outro pentagrama, e eternamente. Quando eu faço a divisão, por exemplo, vamos pegar um lado desse do pentagrama aqui dentro, a estrelinha. Esse lado vermelho, maior, dividido pelo menor. Adivinha que número vai dar? O número φ. Proporção dourada. E isso para todos eles. Os menorzinhos, os maiores, todos eles, a gente vai ter a mesma proporção. A gente encontra isso na natureza, de diversas formas. Todos eles ali vão apresentar um pentágono regular. A disposição de pétalas de flores, flores de diversas espécies que foram desenvolvidas em ambientes diversos, biomas diversos, continentes diferentes, mas apresentam a mesma proporção. A gente consegue encontrar isso em animais, mesma proporção. Como se fosse uma assinatura. Como se fosse algo que nos diz assim, olha só que bonito que é. Tão bonito que nós vamos espalhar isso pela natureza inteira. E a gente consegue olhar, observar, identificar esse padrão. Isso, essas várias coincidências, não pode ser simplesmente uma coincidência. Aí a arte imita a vida, né? A pessoa vai fazer uma obra arquitetônica e a gente observa a mesma estrutura do pentágono e a mesma estrutura aqui do pentagrama dentro de uma obra arquitetônica. Esse é um dos arcos do triunfo mais famosos que tem na cidade. Eu sei que não é Orange, porque é francês. Eu acho francês uma língua bem charmosa, mas eu não sei falar. Deve ser algo como Orange ou alguma coisa parecida assim. É onde você consegue... Alguém fala francês aqui? Orange. Orange. Daqui a pouco eu vou pedir sua ajuda de novo. Tem um outro nome de uma pessoa ali que eu não vou conseguir pronunciar. Eu consigo enxergar esse triângulo em outros polígonos também.
No decágono, por exemplo, regular, nós encontramos diversos desses triângulos regulares. O mesmo ângulo lá de 36 aqui, então esses dois vão ser 72. Ele vai se repetir o mesmo padrão de um triângulo, que é simples, se repete em um outro polígono um pouco mais complicado. Até se eu for pensar em um sólido geométrico. Aqui nós temos o dodecaedro e o icosaedro. 12 faces, todas iguais. Todas essas faces são um pentágono regular, e nós já vimos que um pentágono regular aparece infinitas vezes o triângulo áureo e todas as suas proporções. Se eu dividir ele em 3 planos, aliás, se não, eu posso fazer isso. Não é simplesmente uma suposta possibilidade, é algo real. Eu faço uma divisão em 3 planos diferentes. Esses retângulos que vocês estão vendo aqui, esse rosa, esse amarelo laranjado, seja lá como for, esse azulzinho, cada um deles é um retângulo áureo. E aí eles estão se encostando, o vértice de cada um desses retângulos se encosta exatamente no centro desse pentágono regular. Vê como não é nada ao acaso. O dodecaedro regular, ele tem esse nome, ele tem esse formato, porque ele é um padrão matemático perfeito. E isso desde as suas entranhas até a sua superfície, ele é um padrão matemático perfeito. No caso do icosaedro, a mesma coisa. Eu vou unir esses retângulos, que são também retângulos áureos, nos vértices. E se eu faço uma união desse vértice com os 5 vértices mais próximos, eu tenho também um pentágono regular. Os padrões eles vão se repetindo um dentro do outro. Se eu fizer um cálculo da área da superfície desse sólido geométrico, eu vou fazer esse cálculo em função de φ. Se eu calcular o volume com que ele é preenchido, vai estar em função de φ também. Se eu colocar o icosaedro inscrito dentro do dodecaedro, ou o contrário, o dodecaedro inscrito dentro do icosaedro, a relação entre eles é uma relação áurea também. Olha como a gente encontra isso repetidas vezes em coisas que parecem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está lá no floco de neve, está lá na pirâmide, está aqui nos sólidos geométricos. A mesma proporção áurea. Nós encontramos isso em grandes obras renascentistas. Eu tenho certeza que elas não ficaram tão famosas assim simplesmente porque alguém achou bonito. Aliás, alguém achou bonito, mas simplesmente porque alguém fez, ou porque foi o Leonardo da Vinci que fez. O que torna ela assim tão bonita, tão famosa, tão icônica? É porque ela não foi feita de qualquer jeito. E aí a gente pode fazer várias discussões sobre tipos diferentes de arte, não é esse meu objetivo aqui. Eu, particularmente, gosto muito mais de uma arte assim do que aquela em que você joga tinta de qualquer jeito. Tem o seu valor, tem pessoas que admiram, mas eu admiro muito mais porque eu consigo encontrar nessa diversas vezes as proporções áureas. O retângulo, dá para encontrar aqui também, você consegue encontrar imagens na internet da espiral famosa lá do Fibonacci, eu vou chegar na Fibonacci já já, várias vezes, repetidas aqui em diversos pontos, na mesa, até mesmo nas pinturas dos afrescos ali em cima. Deixa eu voltar um pouquinho antes, porque a gente costuma ver só essa pintura aqui, né? Mas se um dia você for encontrar isso aqui ao vivo, é algo que está na minha wishlist, eu quero fazer isso um dia, eu quero observar os afrescos acima também. Até ali você encontra diversas vezes a proporção áurea. Outras obras, também do Leonardo da Vinci, a Anunciação. Você vê assim, nossa, mas é uma mulher ali, outra mulher aqui, tem algumas coisas aqui, alguns elementos compondo. Só que é bonito esse quadro, é uma coisa bonita de ver. Por que é bonita de ver? Porque tem matemática nela. Tem proporções ali. Isso que é mais incrível de você conseguir identificar. Vamos ver mais exemplos? Agora sim, o Homo ad Circulum, que é o nome original da obra conhecida como Homem Vitruviano. Nessa obra, Leonardo da Vinci ele demonstrou que o corpo humano ele é proporcional. E ali tem bastante exemplo de proporção áurea. Aí os críticos vão dizer assim, não, mas eu não posso dizer que Leonardo da Vinci utilizou proporção áurea, ele não deixou escrito isso. Ele não deixou escrito assim, estou usando a proporção áurea, preciso fazer isso? Não preciso fazer isso, eu consigo observar nos padrões do desenho que foi utilizado. Se ele fez intencionalmente ou não, tá ok, ele não deixou registrado que fez, mas que tem, isso não tem como negar. A mesma coisa a gente pode dizer da natureza. Talvez não esteja escrito em letras assim garrafais, houve um designer. Mas eu preciso? Não preciso.
porque eu consigo identificar os sinais que esse designer deixou para a gente. Agora, esse cidadão aqui, agora eu preciso de ajuda. Como pronuncia isso? Le Corbusier? Algo parecido com isso? Le Corbusier. Ok, tem que fazer o biquinho. Le Corbusier. Eu ouvi uma crítica que, o francês só fala assim, é só fazer o biquinho que você fala o francês. Aí me disseram assim, português também. Fala a palavra uva. Olha o biquinho, uva. Ovo. Olha o biquinho aparecendo. Também tem biquinho no português, então não dá para dizer nada disso. Agora, o nome completo dele eu não vou nem tentar imaginar. Esse cidadão, ele deixou escrito, estou usando a proporção áurea. Esse aqui não tem como negar. E o objetivo dele foi exatamente identificar essas relações de proporção diversas no corpo humano. Ele fez esse desenho, ficou conhecido como modulor, para demonstrar essas diversas proporções. E você consegue observar isso. Oi? Não vou me lembrar agora. Posso buscar essa informação, o período exato em que ele fez essa obra, né? Eu acabei não anotando em que século, qual o ano que ele publicou. Sim, ele veio muito depois de Leonardo da Vinci, muito depois dos renascentistas, ele é muito mais atual. Eu não vou arriscar chutar um século aqui para não parecer, para não induzir talvez ao erro. Mas ele deixou intencionalmente de que estava usando a proporção áurea. E você pode fazer esse teste. Faça a sua medição, do alto da cabeça até os pés, depois do umbigo até os pés. O número vai ser aproximadamente o número φ. A distância do ombro até a ponta do dedo médio. E aí depois você divide pelo cotovelo até a ponta do dedo médio. Também dá mais ou menos essa proporção. Do quadril ao chão e do joelho ao chão. Também dá mais ou menos essa proporção. Aí eu vi um trabalho um paper em que eles disseram assim, não, mas eu fui medir 2 pessoas e deu certo. Aí eu medi a terceira pessoa, o valor deu bem diferente. Aí pronto, já não é mais. Com 3 medições. Qual é o tipo de ensaio ou de estudo que vai utilizar 3 exemplares como espaço amostral para determinar uma proporção? Será que a gente ficaria bastante confortável de tomar uma vacina que tenha sido testada em 3 pessoas? 2 deu certo, uma deu errado. Ou mesma coisa, descartar só porque em 2 pessoas deu certo, uma deu errado. Não é assim que se faz ciência. É incrível como as pessoas tentam encontrar falhas para poder acusar. E alguns dizem que é um malabarismo matemático você colocar a proporção dourada ali dentro. Eu digo que é um malabarismo matemático você retirar isso dali ou tentar desfazer isso. Quando eu estava pesquisando alguns artigos para acrescentar essa palestra, eu encontrei 3 em que mencionaram que você realmente consegue observar em vários ambientes da natureza, vários exemplares, bem aparentemente desconexos, a proporção áurea, mas você não consegue encontrar em tudo. Ok, nem tudo tem que ter necessariamente a mesma proporção. E aí eles usaram isso para poder criticar. E aí eu comecei a ver, bom, 3 artigos, já é algo um pouco mais significativo, né? A base dos 3 é a mesma, um livro escrito por uma outra pessoa. Então, na verdade, eu estava vendo um artigo só. É um argumento de uma pessoa só. Então, existem críticos, e existem as críticas deles. Mas continuam sendo apenas críticos. Vamos seguir. Agora sim, no 30º slide, eu chego naquele... Eu contei. E eu acho que aparece embaixo, deixa eu ver. Ali, ó. 30. Porque quando a gente fala de proporção áurea, todo mundo lembra do Fibonacci. Talvez alguns de vocês acharam que eu ia falar do Fibonacci o tempo inteiro. Surprise! Só no 30º aparece o Fibonacci, porque realmente não é só ele. Ele foi aquele camarada que, lá em 1202, ele escreveu uma obra, Liber Abaci. Acredito que seja assim que se pronuncia. Peço perdão se eu pronunciar qualquer coisa errada. E ele vai colocar um problema. E a solução desse problema é uma sequência que vai dar aquela espiral, aquela coisa toda. Eu vou mostrar tudo isso. E isso ficou muito popular, ficou muito famoso. Mas repare que lá Euclides 300 a.C., o Fídias 400 e tanto, 500 a.C., eles já utilizavam essa proporção. Então eu quero demonstrar para vocês, até para vocês terem um pouco mais de repertório sobre esse assunto e poder falar assim, não foi só Fibonacci. Fibonacci foi um deles. Aquela fórmula logarítmica que apareceu lá atrás foi o que ele escreveu. E ela não é exatamente a proporção áurea, ela se aproxima. Outra fórmula que apareceu do lado é de Binet. A equação de Binet, essa sim, ela adapta ou vamos dizer assim, ela aperfeiçoa a equação do Fibonacci e coloca ela exatamente na proporção áurea. Mas esse é só um dos casos e a gente vai observar mais dele agora nesse momento.
quando você obtém essa sequência numérica, de maneira bem simples, ela é o resultado de uma equação e tudo mais, mas como eu disse, a matemática pode ser apresentada de diversas formas. Ele vai colocar dois números, e quando for formar o terceiro número, ele é a soma dos dois anteriores. Então, o primeiro número, partindo ali do 1, ele é a soma dos dois anteriores, 0 e 1. O próximo vai ser a soma desses dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. O próximo, eu somo esses dois. 1 mais 2, 3. E por aí vai. 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Infinitamente. E aí a pessoa pode falar assim, mas se eu pegar 1 dividido pelo 1, dá 1. Está longe da proporção áurea. 2 dividido por 1. 2. Está longe. 3 dividido por 2. 1,5. Começou a aproximar. 5 dividido por 3. 8 dividido por 5. Quanto mais longe você for, o número vai se aproximando cada vez mais dessa proporção áurea. O próximo ali, 233 dividido por 144, eu acho que ali já chega no 1,6, 1,8 e por aí vai. Você consegue perceber isso. Eu posso transformar, aliás, antes de eu transformar, eu posso observar isso na prática. Ele fez um cálculo lá com criação de coelhos e tudo mais, e ele falou também dos galhos de uma árvore. Conforme ela vai nascendo, o primeiro mês, passa ali, eu tenho uma divisão só. Mas ele ainda está muito novinho, não está gerando brotos. Então, no segundo mês, ele ainda continua com 1. É o comecinho da sequência. No próximo mês já surge um brotinho, eu já tenho 2. Depois, no próximo mês, 3, 5, 8, 13. E por aí você vai vendo como a natureza ela vai mostrando a mesma sequência que ele havia determinado lá atrás. Aliás, na frente, na verdade, a natureza veio primeiro. Eu posso usar isso para quadrados. Faça um quadrado de lado 1, do lado põe um quadrado 1, forma os lados de um quadrado de lado 2. Coloco eles ao lado, 3. O 3 com 2, 5 e por aí vai. Agora eu vou pegar a partir aqui desse vértice e eu vou conectando todos os vértices com arcos. E eu tenho a nossa famosa espiral. Essa agora sim a gente vai ver extenuantemente na natureza. Em diversos exemplos. E não só na natureza, na arte também. Por exemplo, o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Ah, não estou vendo nenhuma espiral aqui. E agora? Bastante. Você observa tanto o retângulo, outro retângulo aqui, infinitamente, quanto a própria espiral, de diversas formas. Na natureza, ela aparece ali. Aí alguns críticos vão dizer assim, mas se eu olhar o Náutilo, essa curva ela é uma curva logarítmica, não é exatamente a mesma curva da espiral do Fibonacci. Bom, primeiro que a espiral do Fibonacci também é uma espiral logarítmica. E pode não ser exatamente igual, mas é próximo bastante. Exemplos são muitos, desde a formação de galáxias espirais, exemplos na arquitetura. Aí vão falar que isso aqui é por causa do ângulo que foi tirada a foto. É incrível. Os tipos de argumentos são diversos. Chifres. Ah, eu estou vendo só um pedacinho, mas eu consigo encaixar isso aqui naquela curva. Se ele crescesse indefinidamente aqui, formaria também a mesma espiral. O mesmo desenho a gente encontra em diversas estruturas de diversos seres vivos. Répteis, mamíferos, peixes. Guy Murch ele menciona que a sequência de Fibonacci acaba sendo a chave para entender como a natureza projeta. E é uma parte da mesma música onipresente das esferas que constrói harmonia em átomos, moléculas, cristais, conchas, sóis, galáxias e faz o universo cantar, fazendo essa ponte ali com a música. A gente observa isso também na filotaxia, talvez alguns não conheçam esse nome, mas é a disposição das folhas ao redor de um caule. Tem diversas formas, tem simplesmente uma do lado da outra, mas uma dessas é formando uma espiral. E adivinha se essa espiral não segue a sequência de Fibonacci e a proporção dourada. A distribuição das folhas e dos ramos obedece a um esquema que otimiza a exposição aos raios solares. Tem folhas que realmente são só assim, uma do lado da outra, e acima, mas ela já não tem mais a melhor otimização para absorver os raios solares. Talvez porque naquele ambiente não seja necessário. Em outro em que a exposição aos raios solares seja fundamental para o crescimento da planta, como vai ser a filotaxia? Alternando, formando uma espiral com a proporção áurea. Por exemplo,
é esse cidadãozinho aqui, essa plantinha. E como essa, a gente encontra várias, diversas formas. A disposição de frutos ao redor do caule também vai seguir essa mesma espiral. Eu posso utilizar essa proporção também no círculo. Eu posso dividir esse círculo numa parte azul e uma parte vermelha, que se eu dividir o comprimento azul pelo comprimento vermelho, eu vou ter também a proporção áurea. E aí eu vou unir aonde o azul encontra com o vermelho, eu formo um ângulo de 137,5 graus. Esse ângulo ele está intimamente ligado a diversas formas, diversas estruturas. Por exemplo, a disposição, e aqui é um modelo matemático já bem mais complexo, mas que mostra como estão dispostas aqui as estruturazinhas do estróbilo da pinha. Todos eles vão seguindo esse ângulo. 137,5 tem outra estrutura, 137,5 outra, e por aí vai. Outro lugar que você observa isso facilmente, nos estames do girassol. Também eles estão dispersos, e isso aqui é muito bonito. É quando você consegue encontrar conforto e harmonia na natureza. Está seguindo a proporção áurea. Na música, o famoso violino Stradivarius. O seu autor, Stradivarius, ele disse que seguiu a proporção áurea para construir o violino. E você tem aí o violino mais famoso, com um dos melhores, dos sons mais perfeitos, vamos dizer assim, seguindo também a proporção. A própria música em si. Esse compositor, ele fez uma obra baseado na sequência de Fibonacci. E a gente observa que o som ele é um som agradável. Você observa a harmonia entre as notas. Muito mais poderia ser falado a respeito de música. Quando eu faço um acorde, eu estou seguindo a sequência de Fibonacci. Determinada harmonia combina com outra harmonia porque elas têm uma razão, que é a razão áurea. É fácil de encontrar isso no YouTube, vocês conseguem observar a música completa, a gente não tem muito tempo para isso. Da mesma maneira, essa frase eu gostaria de tentar encontrar o autor, e não consegui encontrar ainda, eu deixei como desconhecido. Mas ela diz muito para a gente sobre o que a gente começou a ver agora. Da mesma maneira que se tenta descobrir a posição e o paradeiro de um cometa que ultrapassa os trechos observáveis de sua órbita, deveriam os seres humanos usar todos os meios ao seu dispor para aprender a respeito do agente invisível que traça a curva de nossa vida. Mas será que a gente está realmente buscando entender isso? Será que a gente quer entender isso? Bom, eu quero. Mas quantos outros também querem buscar entender isso? O que a gente vai encontrar nessa busca, né? Essa outra citação, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, quando a Maura mencionou a respeito da Sociedade Criacionista Brasileira, o Dr. Rui, muito conhecido ali, ele representa talvez o maior ideal da Sociedade Criacionista, ele dedicou a vida para demonstrar como é possível você encontrar essas evidências da natureza apontando para um designer. Ele deixou escrito neste livro, que eu tenho aqui comigo também, ele é fininho, é de uma leitura muito fácil e agradável. E aqui você vê vários exemplos de como a proporção dourada ela aparece na natureza. Vai mencionar muito de matemática, sobre curvas também. Tem uma parte, a primeira metade eu diria que é a parte mais fácil, que é mais ou menos aquilo que foi mostrado nessa palestra agora. A segunda parte começa a aprofundar um pouco mais. Se você já tem um pouco mais de conhecimento de matemática e quer conhecer mais sobre isso, como as curvas matemáticas elas estão dispostas e podem ser encontradas na natureza, desde a forma de uma pera até como se forma uma onda eletromagnética, também você encontra nesse livrinho. É muito bom, recomendo que vocês adquiram e leiam. E ele menciona assim, nós estamos inseridos em uma extraordinária natureza, na qual se manifesta uma enorme rede de interdependências que envolve complexidades do mais alto nível, desde a escala micro até a escala macro, apresentando evidências que apontam para a existência de planejamento, desígnio e propósito. Logo, para um planejador inteligente, onisciente e onipotente. Quando nós encontramos muita informação específica, organizada, isso diz para a gente que teve alguém que deixou essa informação organizada. Alguém organizou isso dali. Não foi acaso. Pode passar milhões e bilhões e trilhões de anos, não vai acontecer isso. Pode jogar a resposta para outro universo, extraterrestres, para qualquer que seja a teoria, você não vai conseguir responder. Quando você encontra informação altamente especializada e organizada, diz que alguém
organizou isso dali e deixou isso bastante claro para a gente. E não apenas assim, simplesmente organizando, não é simples, mas não apenas organizando a informação, ainda faz isso com uma beleza maravilhosa. De forma, eu gostei da expressão, vou usar de novo, assombrosamente maravilhosa. E eu vou, com isso, agradecer vocês pela oportunidade e pela atenção. Estamos recebendo aqui na sala de entrevistas do Congresso Brasileiro de Design Inteligente o professor Rodrigo Penafirme. Ele é biólogo e tem doutorado em antropologia. A gente vai conversar um pouco com ele a respeito do que é, finalmente, design inteligente, né? A gente tem falado bastante a respeito de design inteligente. Você provavelmente já leu muito a respeito de design inteligente, deve ter dúvidas também a respeito do assunto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente exatamente para falar a respeito do que é. Então, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Como é que a gente pode definir a teoria do design inteligente, professor? Então, basicamente, a teoria do design inteligente, ela parte de uma ideia já muito antiga, uma ideia quase que intuitiva. Pessoas já na antiguidade já percebiam, observavam esse livro que a gente chama de natureza e falavam, bem, tem coisas, tem processos, tem formas, tem objetos, tem seres vivos que têm uma estrutura que parecem claramente ter sido planejados, tem um desenho por trás, tem uma intenção, como se fosse assim, não é possível que esses seres, essas coisas, simplesmente surgiram do nada, né, sem ter uma intenção, um planejamento, um desenho. E aí o que acontece? De algum tempo para cá, digamos, da modernidade para cá, especialmente, com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a perceber que vários processos, vários objetos e coisas na natureza não conseguem ser muito bem explicados simplesmente pelo aquilo que se instalou nas mentalidades e na academia mais recentemente, que é aquela ideia que exclui a priori, né, a possibilidade de haver um desenho na natureza, alguma coisa que tem um planejamento. Então, a teoria do design inteligente, ela entra nessa ideia de fato ser um programa amplo de pesquisa acadêmica, científica, que bota em primeiro lugar essa pergunta: vamos olhar para as coisas e nos perguntar o que explica melhor a existência, a consistência, a estrutura, a composição dessa coisa. Seja uma célula, seja um ecossistema inteiro. Dá para explicar por processos puramente naturalísticos? Ou seja, matéria e energia interagindo? Ou será que tem algumas coisinhas a mais? As pessoas começaram a perceber que tem coisas, obviamente, que não são matéria. Por exemplo, a informação que está no DNA não é matéria, é informação. Está codificada em matéria. Mas como é que é isso? Informação. A gente vê que tudo tem informação. Então, na verdade, a teoria começa a se desenvolver a partir dessas noções. E aí surgem, ao longo vou dizer, de, sei lá, 40, 50 anos para cá, especialmente nos 30 últimos anos, alguns trabalhos muito marcantes que começam a mostrar que existem certos padrões que contrariam essa ideia de que não pode haver nada que não seja matéria e energia. Então surgem alguns pilares, né, que a gente discutiu hoje mais cedo, até no primeiro painel. São 4 pilares, foi até corrigido depois que eu esqueci de um dos pilares. Que é essa ideia de que as coisas no universo, na vida, têm um ajuste fino. Se a gente for ver, tudo é intricadamente colocado de um jeito certo, de uma quantidade certa, para que aquilo funcione daquele jeito. Tudo, desde uma célula até o universo como um todo, tudo que se observa tem uma série de regras, de leis, né, da posição do elétron. Se ele for um pouquinho, eu até falei isso no começo, se o elétron for um pouquinho mais para a direita, um pouquinho, estou falando assim popularmente, né? Mas Sim. se ele for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a molécula não se forma. Se o oxigênio for mais do que o que tem na concentração da atmosfera, pega fogo. Se for menos, a gente não respira. Tudo é assim, absolutamente tudo que a gente não presta atenção no dia a dia. Se você, quando começa a olhar, tem centenas e centenas já catalogadas até cientificamente de constante. Então esse é um pilar, a ideia do ajuste fino, que está tudo muito bem regulado, em todas as escalas. O outro seria a ideia da complexidade irredutível, que ficou muito marcada pelo estudo principalmente do flagelo bacteriano, o rabinho da bactéria que faz ela andar, que simplesmente o negócio é um motor com 43 peças moleculares, simplesmente. Dentro das células, as células são robôs moleculares, né? Eu não sou dessa área, mas eu estudo isso, acompanho, e é isso mesmo. São robôs moleculares. Então essa ideia de que uma peça tão complexa dessa, se ela perder
se essa coisa toda perder elementos, peças do motor, ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito mal, muito abaixo da eficiência. Então daí partiu essa ideia de que várias coisas na natureza que apresentam complexidade redutível aponta para um design. Por quê? Porque as perspectivas e teorias materialistas vão dizer que essa coisa pode, por exemplo, ter evoluído lentamente. Não tem como. Ou está tudo ali ou não funciona. Ou foi de uma vez ou não foi. Então esse seria o segundo pilar. O outro seria a ideia de que existe uma informação codificada, especificada. Como é que alguém vai explicar, por exemplo, as mensagens que estão no DNA que fazem você ser como é? Pelo menos nos seus aspectos físicos. Está tudo codificado no DNA. Né? E não existe nenhuma lei, nenhuma constância, nenhum padrão da natureza, escondido em átomos, moléculas, o que seja, na lei da gravidade, que explique a ordenação com que essas bases, esses nucleotídeos, essas coisas estão estruturadas no DNA para explicar a mensagem que sai dali, que vai mandar fazer certas proteínas, que vai mandar fazer isso, aquilo, que vai construir toda a fisiologia do corpo, a anatomia. Ou seja, as provas estão aí, né, professor? Está chovendo prova, sim, é uma abundância de prova infinita, né? E qual a dificuldade ainda dessa teoria ser aceita, então, já que nós temos tantas provas, ao contrário do evolucionismo, que tem muito mais mitos do que provas? Quer dizer, qual é a dificuldade ainda da teoria do design inteligente quando a gente pensa na educação, a partir da educação básica? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, enfim, para as crianças, para o ensino fundamental. Qual é a dificuldade hoje ainda do TDI? O problema é que essa ideia, esse naturalismo metodológico, darwinismo, etc., essa cosmovisão que fornece a gente uma ideia de onde a gente veio, como a gente deve viver, para onde a gente vai, ela impregnou na cultura ocidental de uma maneira muito forte. Ainda que sejamos fruto de uma visão judaico-cristã, né? A gente está impregnado, porque uma minoria tomou conta, provavelmente, né, diria assim, uma minoria barulhenta tomou conta das universidades, por exemplo, né, desses centros onde formam professores. Então se instalou uma cultura de cancelamento, de proibição daquilo que exclui a possibilidade de haver um designer. Porque o designer coloca a gente numa situação de que, bem, no mundo não é só feito de matéria e de energia. Se o mundo não é só feito de matéria e de energia, pode haver um designer, a hipótese está aí, pode ser que eu tenha que responder alguma coisa a respeito dos meus atos. Pode ser que eu tenha que dar conta de alguma coisa. Eu acho que vai por aí. Então é uma luta muito grande porque as pessoas simplesmente querem viver do jeito que elas querem viver. Sim. E elas tentam descaracterizar essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa científica, exatamente porque elas não querem saber disso. Para elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo e está muito bom assim. Porque exatamente o que o senhor falou, né? Todas essas provas nos levam a um possível designer, a uma mente inteligente. A gente não sabe. Olha, nós temos as nossas crenças, mas enfim, é uma mente inteligente, mas existiria uma mente superior inteligente que teria criado tudo de uma vez do jeito que sempre foi, né, professor? Exatamente. E o que acontece? Essa ideia que está impregnada, ela não ficou só na biologia, ela está em tudo na sociedade. Né? Essa ideia que a gente veio a partir de um processo completamente aleatório, sem direção, sem propósito, simplesmente da matéria que foi conversando uma com a outra e virou a gente aqui. Isso tem implicações seríssimas. Então, o processo de reverter isso é a gente continuar falando que isso é uma outra possibilidade e que a gente tem que continuar apontando os erros, as falhas, por exemplo, da teoria da evolução. Não é que a gente queira, não, agora tem que acabar com tudo e só vai falar de design inteligente ou qualquer outra coisa. Não. Tem que tratar uma teoria científica como uma teoria científica. Porque o que eles fizeram? Eles tornaram isso um dogma. E a gente luta contra os dogmas. Sim. A gente quer que a coisa seja colocada como debate. E isso vai demorar muito tempo para acontecer. Porque essa coisa está impregnada. Qualquer criança que você conversar hoje em dia, você liga um canal de TV para ver um desenho animado. Vai ver lá a história do esquilinho. Está enfiando cosmologia evolutiva, sem perceber na cara da criança. Então, quando ela cresce, ela já naturalizou isso. Ela não passa nem pela cabeça dela a possibilidade dela não ter vindo de um ancestral símbolo. Ela acha que isso é um dado da natureza, e não é. E aí também, professor, como é que fica a responsabilidade dos pais que têm acesso à informação? Acho que às vezes as gerações mais antigas
se furtam muitas vezes de passar essa informação para gerações mais novas? Eu acho que os pais hoje, as pessoas que são pais hoje, eles precisam se informar mais. Porque, de fato, não tem como a gente ensinar alguma coisa que a gente não sabe. Uhum. Então, primeiro, tem que quebrar o preconceito, como eu fiz, como vários fizeram, quebrar, desassociar essa forma, a ideia de design inteligente de qualquer tipo de religião. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião, nem com espiritualidade. A prova disso é que temos ateu difícil, mas temos vários agnósticos, pessoas com diversos credos e pessoas, né, os agnósticos no sentido da dúvida. Aqui, por exemplo, temos vários. O agnóstico aqui, não tenho certeza se não Deus tenho certeza. Duvido até da minha dúvida. Pode ser que Deus exista. Pode ser que Deus exista. E isso é bonito, porque você vê que as pessoas estão preocupadas em ir atrás da verdade. Né? E elas estão primeiro lendo o livro da vida, a natureza. Talvez elas cheguem a um livro sagrado, quem sabe, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas nessa direção. Pode ser que não, pode ser que elas fiquem estagnadas aí. E no movimento tem pessoas que acreditam em vários modelos de como a vida surgiu, como uma coisa até evoluiu. Tem gente que acha que evoluiu. A maioria das pessoas do design inteligente, não posso falar por todos, mas a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas acha que há muita evidência de que as coisas foram feitas de uma vez. Mas há muita divergência sobre isso. Mas o fato é, o ponto comum é que todo mundo tem absolutamente certeza, porque nós podemos experimentar isso na experiência do dia a dia de diversas formas, de que necessariamente há um desenho, há um desenhista, há um projetista. Quando você olha um carro, uma cadeira, você acha que esse negócio surgiu do além? Ou alguém teve que fazer isso, projetar? Alguém teve que projetar. Por que você olha para um gato e acha que ele surgiu sozinho, né? do nada? Acho que acima de tudo é como o senhor disse, né? Existe a necessidade de continuar o debate, existe a necessidade de continuar essa conversa em todos os meios. E aí quando a gente vê congressos como esse aqui, por exemplo, acontecendo, e a gente vê a popularização dessas informações também nas redes sociais, nos canais, enfim, a gente vê que esse caminho começa a ser tomado, pelo menos é um início, né? A gente pode dizer, exatamente. Professor. Não acredite naquilo que vocês estão vendo nas grandes, pequenas mídias hoje, né? Hoje nós temos a internet. Sim. O que vocês vão ouvir, provavelmente, se você buscar lá num Google da vida, o que é o TDI? Pseudociência, fundamentalismo. Bem, se você quiser passar dessa primeira camada de preconceito e de fato quiser conhecer, a gente te convida a você, por exemplo, visitar, né, o site da TDI Brasil e outros, por exemplo, o Discovery Institute, que está patrocinando aqui. Se você lê inglês, é importante ler inglês por causa disso. Gente, mas é uma quantidade que não dá para acompanhar, de artigos e de vídeos e de debates e de livros que vão te mostrar uma outra possibilidade. Então, eu recomendo que as pessoas comecem a abrir a mente para isso, né? Tirar a venda dos olhos para poder... Estejam abertas a essa informação. A essa possibilidade. É verdade. Professor, obrigado pela sua participação com a gente. Bate-papo excelente, a gente podia ficar conversando horas aqui a respeito desse tema sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, professor. Muito prazer aqui estar com vocês. Tudo de bom.